indicando para vocês literatura russa, e eu quero indicar hoje essa obra de um grande Ivan da Rússia, que é um país de grandes Ivans, né? Mas eu não estou querendo indicar nada do Bunin, nem do Turgenev hoje. Estou querendo falar sobre um terceiro grande Ivan, que é o Ivan Goncharov, e o seu gigantesco, esse mamute de livro, que é Oblomov, que eu não sei se pronuncia Oblomov ou Oblomov. Na minha edição, o acento agudo está no segundo O, mas eu me sinto mais confortável falando Oblomov. Então, vocês me perdoem se for a pronúncia errada, mas não importa. O que importa é que tem uma edição dele agora na Companhia das Letras, porque durante muitos e muitos anos a única edição, até onde eu sei, dessa obra aqui em solo tupiniquim era essa da falecida Kozak Naif, que inclusive é a minha, que eu comprei, como vocês podem ver, como eu sou uma pessoa antiga, comprei isso aqui já faz muito tempo, se tornou absolutamente assim inviável comprar essa edição, preços absurdos, né? Também estava esgotado, fazer o quê? Mas o que importa é que agora não está mais esgotado, é fácil de achar. E, melhor ainda, é um baita de um livraço. E é um calhamaço esse livro, tá? Não pode parecer aqui, mas nessa edição minha tem cerca de 600, quase 700 páginas, e é desse papel transparente, papel finíssimo mesmo. Então é um livro massivo, e massivo em vários quesitos, e em bons quesitos, inclusive. Mas beleza, sobre o que fala esse livro aqui? A gente vai basicamente acompanhar a vida do Oblomov, que é esse nobre, essa pessoa que ganha a vida dele, na verdade, só com os lucros produzidos na terra dele pelos mujiks, e ele não faz absolutamente nada da existência dele. Não faz absolutamente nada durante os dias dele. É uma pessoa extremamente preguiçosa, extremamente passiva, extremamente sem ação, extremamente letárgica, e a gente vai ver, mais ou menos, sobre como que isso vai impactar na existência e na vida dele. Falando assim, dá a impressão de ser estranho como que você consegue fazer um livro tão grande a respeito de uma pessoa que não faz nada, mas é aí que mora a beleza desse livro. E eu já vou dizer que esse livro é uma das histórias de amizade mais poderosas da literatura, uma das histórias de amizade mais lindas já contadas. É absurdo o quão interessante, o quão inteligente é a relação entre o Oblomov e esse melhor amigo dele, que é o Stolz, que é um descendente de alemão, por isso que o nome dele é Stolz. E tá assim, top 3 amizades da literatura, junto com Mason e Dixon, com Don Quixote, e são amizades que vêm de lugares diferentes, né? Don Quixote acaba virando uma amizade, Mason e Dixon acaba virando uma amizade. Nesse livro aqui eles já começam amigos, mas isso não importa, é detalhe. E o que importa, na verdade, é o quão inteligente são esses personagens. Mesmo o Oblomov, que é uma pessoa bem patética, bem passiva, ainda assim ele tem esses momentos de grandeza, esses monólogos que são incríveis. Mas a graça do livro não é isso. A graça do livro é realmente o Goncharov explorando essas existências vazias, sem significado, e às vezes são até meio que mais fortes do que a própria pessoa. A própria pessoa às vezes parece meio que não tem essa chama acesa dentro dela que impele ela a fazer alguma coisa com o que o mundo dá, com os frutos que a vida te dão, para que você consiga criar alguma coisa. Inclusive ele tem um estilo muito interessante. Os diálogos desse livro, grande parte dos diálogos, dá a impressão de ser uma coisa extremamente teatral, tem muita essa questão de uma resposta meio corporal, meio da fisionomia da pessoa durante o diálogo, principalmente entre o Oblomov e o servo dele, o Zakhar, que assim, é em grande parte cômico, é em grande parte uma relação bem assim, pastelão entre esses dois e entre o Oblomov e as outras pessoas da vida dele em geral. Então é um livro que ele é largamente cômico, porém, como toda boa obra russa, não é só isso. Vai ser essa exploração filosófica de uma existência que parece ser cômico, mas daí a gente vê que não é bem assim. E o final desse livro, os últimos 2, 3 capítulos, eu vou dizer que eu não quero dar muito spoiler, porque tem um terceiro personagem extremamente interessante nesse livro, que é uma das mulheres mais interessantes da literatura russa, até onde eu sei, que é a Olga, que eventualmente o Oblomov vai entrar numa relação com ela, vai ter toda essa fase de cortejo, e é uma personagem fantástica do quão viva e o quão sincera ela é. E também o ponto de vista muito único que ela tem sobre o mundo. E maravilhoso também, como eu estava falando dos últimos capítulos, que eu divaguei um pouco, é que lá pro final o Stolz ele vai casar e vai ter um capítulo falando sobre como que é o casamento dele, sobre esse pós-casamento. A história dele não acaba quando ele casa, ele não vive feliz para sempre, inclusive novos problemas que ele e a mulher dele nunca imaginaram que estariam enfrentando, problemas assim emocionais, meio que espirituais, sobre
essa desesperança que você não sabe de onde vem, que ele escreve de um jeito assim, embasbacante, incrível, e esse é só um dos vários capítulos que povoam esse livro, que é tão volumoso, mas que não desperdiça o nosso tempo. Tem, acho que talvez 2 momentos aqui que sejam um pouco mais longos do que deveriam ser. A corte do Oblomov com a Olga talvez se estenda um pouco, mas eu acho que funciona. E tem um capítulo bem grande em que o Oblomov está sonhando, e daí esse sonho que mistura um pouco dessa passagem onírica, mas você começa a ver que meio que vai contando sobre o passado dele no meio do sonho. As coisas vão se mesclando e pode ser que fique um pouco cansativo, mas fora isso, é um livro assim muito interessante, de personagens que são muito vivos, muito presentes assim na cena. Tem uma fisionomia muito marcante, então por isso que eu acho que ele é bem teatral. Então ele é um livro que, em parte, é bem movido por diálogo, mas em uma outra parte ele é movido por descrições belíssimas de pensamentos, de cenários, de cenas. Tem assim descrições espaciais que eu considero como sendo extremamente vívidas, extremamente reais, e é aí que eu acho que tão interessante. Dá a impressão, falando assim, que você vai encontrar um livro que é mais ou menos na pegada do Tolstói, e inclusive esse livro aqui é mais antigo, tá? Ele é alguns anos antes das melhores obras do Tolstói, e nessa minha edição, curiosamente, tem uma imagem bem interessante mostrando. Vou mostrar para vocês. Então tem essa imagem aqui, ó, no livro, mostrando pra gente Tolstói, Goncharov, Turgenev. Então eles estavam lá naquele meio, estavam dialogando entre eles, e dá para ver que talvez, bem provavelmente, esse livro aqui tenha inspirado um pouco do Tolstói e até mesmo do Turgenev, porque tem essa pegada, essa descrição de uma certa filosofia presente naquela época, essa crítica social sobre uma certa classe social. Então tá presente. Eu não vejo muito desse livro sendo recomendado e comentado em outros canais, mesmo os canais não tupiniquins, o que eu acho meio estranho, porque é um livro, sim, maravilhoso, fantástico. É uma recomendação fácil, independente se você gosta de literatura russa, se você gosta ou se não gosta de calhamaço. É um livro que tem uma agilidade na leitura, uma agilidade na escrita e uma clareza de cenas, de disposição de personagens e ideias, que faz com que ele seja uma leitura não trivial, mas ainda assim muito agradável, muito fácil, muito fluida. Então eu acho muito estranho que não tenha mais pessoas comentando a respeito desse livro fantástico que é o Oblomov. E é um livro de ideias tão vívidas e tão claras, e com um final que eu acho tão interessante, tão potente, que é difícil a gente ler e sair indiferente àquelas mensagens, àquelas experiências pelas quais a gente passou. É muito difícil você não se identificar com pelo menos algumas das decisões e opiniões do próprio Oblomov, e é aí que mora o perigo, quando você começa a se identificar com ele. É isso que eu acho muito interessante nesse tipo de literatura, que explora não só uma certa filosofia, mas uma certa psique também. Então, recomendação para vocês desse livraço de literatura russa, Oblomov, Ivan Goncharov, recomendação fácil.